para ser mais rápido, a gente ainda poder tomar uma cervejinha antes de dormir hoje. Muito mais. Bom, boa tarde. Meu nome é Elton, eu participo já da Lattes há um tempão. Aí eu pedi para a Nink para fazer essa palestra como parte de um conjunto de palestras que eu acho que seria interessante fazer até do ponto de vista cultural, assim, do Audax, como ao invés de uma sequência de desafios isolados, que é uma coisa que se foi visto principalmente no início, né? Ah, vai ter uma Audax, a gente vai lá, faz Audax, ponto, fiz Audax. Ah, vai ter outra Audax, então vamos lá, vou fazer. Agora a gente já, felizmente, a coisa prosperou, né? E virou uma modalidade mesmo. A pessoa sabe que todo ano vai ter N Audax ao longo daquele ano, até vários organizadores diferentes, então a pessoa pode passar a, de repente, pensar em ir se aprimorando, né, com o passar do tempo. E eu acho que, ao contrário de outras modalidades esportivas como mountain bike, pega uma revista de mountain bike, tem esquemas de treino para mountain bike, equipamentos para mountain bike, tem uma cultura do mountain bike. O ciclismo speed, mais ainda, né? O esporte ainda mais antigo, então já está bem estabelecido. Já o Audax, como ele mistura, né, ele tem algumas peculiaridades, principalmente a questão da enorme distância, do enorme tempo, mais do que outros esportes que não tem. Essa parte teórica, né, que a pessoa poderia estudar ou buscar informação para elaborar suas estratégias, ainda está pouco desenvolvida. Eu tive que ir atrás, assim, de algumas coisas que eu quis trazer, né? E aí, da minha parte, pelo menos, eu acho que essas estratégias fisiológicas são interessantes. O nosso corpo tem uma fisiologia que é sempre a mesma, né? A máquina humana, ela é individual para cada um, os princípios de funcionamento são sempre os mesmos. E no Audax, a fisiologia é um fator determinante. Tem a questão da visão noturna, do controle do sono, do controle da fadiga, tem a questão da alimentação. Quanto maior a prova, mais influência isso tem. Mas a questão do calor e do frio, elas vão agir mesmo em pedaladas muito curtas, né? Mesmo no Audax 200, mesmo no desafio de 100 km, eu posso ter problemas consideráveis por causa do calor e também posso ter problemas consideráveis por causa do frio. A minha formação é em medicina, sou formado em medicina, mas não exerço mais. Fiz especialização em medicina do trabalho, também não exerço mais. Comecei uma faculdade de engenharia mecânica, fui até a metade. E a minha formação atual, que eu trabalho mesmo, é com design de software e design de equipamentos na área médica, eletromédica. Então, dá para pegar um pouquinho de cada. E tem também a experiência de ciclismo, desde sempre. Então o nome dessa palestra é Estratégias Fisiológicas para Pedalar no Calor ou no Frio. Essas duas ilustrações já mostram dois extremos, assim, né? Dá para ver que é uma situação bem diferente. Nós que somos gaúchos, acho que todo mundo aqui da região sul, né? A gente vê uma pessoa toda agasalhada, pedalando e se identifica com isso, porque no inverno é assim que acontece. Não dá para sair de camisetinha, como alguns fazem. Cadê o Wagner? Ele tem um decidir que está com a família dele aqui embaixo. É um, né? Aí tem outros adeptos da ideia do frio psicológico, calor psicológico. Assim, hoje eu pretendo falar sobre isso. E a situação que a gente viveu esse verão, né, como ciclista, que é essa aí, de sofrer com calor, de suor, e bafo, doloroso. A questão da temperatura no ciclismo e no Audax, eu acho que ela é importante, ela foi escolhida, né? Eu escolhi a temperatura, eu poderia falar de outra coisa, mas a temperatura é importante porque ela costuma ser bem lembrada pelas pessoas, né? Até com as redes sociais, todo mundo reclamar, o pessoal só fala do calor, quando faz frio reclama do frio, quando faz calor fala do calor. No esporte é ainda mais. No Audax é ainda mais, porque se tiver calor, vai sofrer com calor, já vai sofrer porque está pedalando em primeiro lugar, em maior ou menor grau, né? Mas o calor sofre muito mais. Com o frio, os Audax, no nosso caso, os longos acontecem no inverno, então o cara passa uma madrugada lá no meio do campo, com aquele sereno da madrugada ali, pedalando, batendo queixo ali.
Aí teve o pessoal que chamou uns Audax ano passado de Audax com gelo, ano passado, Extreme Audax, né? Esse 600 que teve, que além de meio frio estava chovendo bastante. E historicamente as desistências são causadas por extrema temperatura. Então, como eu falei no início, se a gente quer uma modalidade se desenvolvendo, se a gente espera que as pessoas pratiquem a modalidade sofrendo menos e terminando as provas, né, ao invés de desistir, ou terminando as provas se sentindo bem, ao invés de terminar desbagaçadas, assim, uma semana para se recuperar, assim como os equipamentos de jogar tênis fazem com que as pessoas tenham melhor desempenho, os equipamentos para corrida a pé lá, da Adidas, da Asics, Power, não sei o que lá, tecnologias. Então acho que também a gente pode trabalhar nesse sentido de combater uma visão inicial assim de que o Audax é uma superação dos limites, dos extremos, né? Se não tiver sofrimento não é bom, assim tem um componente disso, mas é um componente que a gente não precisa sofrer mais do que necessário, deixa um pouco de sofrimento já é garantido. Ficou um pouquinho dessa fonte aqui. O que eu fiz? Peguei alguns relatos de Audax, eu botei assim a palavra Audax frio, relato Audax frio no Google, e aí apareceram trechos como esse: a gente estava encharcado e tremendo de frio. Esse é o relato da SAP. Chegamos a colocar jornal por dentro das jaquetas para tentar aliviar o frio, estávamos molhados de suor por baixo, o cara estava suando, mas estava com frio, uma coisa que normalmente não deveria acontecer, né? O cara sua por causa do calor, mas aí deu frio. Então era noite e já estava ficando frio, muito frio, mas muito frio mesmo, e ainda iria piorar. Então ele estava fudido mesmo. O frio para ele era uma causa provável de existência 90% do frio, né? Exposição ao frio. O frio era tanto que achei que ia encarangar. Encarangar significa ficar paralisado do frio, né? É o enrijecimento das articulações. É um termo popular, assim, mas ele existe, né? Encarangar é enrijecido, as juntas enrijecidas, no caso por causa do frio. Né? Uns 20 km antes de alcançá-lo, comecei a sentir muito frio, estava suando demais. De novo, né? Frio e suor. O cara estava suando, mas sentindo muito frio, e a temperatura caiu repentinamente. O cara estava suando, e aí a temperatura caiu repentinamente. E esse cara depois deparou num pedágio, numa rodovia, e aí a técnica de enfermagem foi lá, medir a temperatura 32 graus, 33 graus, quando o normal seria 36. Né? O cara está com hipotermia, tem que fazer tratamento, cara. Aí eu botei lá, Audax, relato, calor. Ele já é uma situação completamente diferente, que a gente também conhece bem. Vários disseram que já haviam participado de outros Audax, mas não com tanto calor. Entre o PCX e o PCY foi sem dúvida o pior trecho. O calor era intenso e as subidas não tinham mais fim. Então, quais foram os motivos daquele trecho ser o pior trecho? Tinha subidas que não acabavam nunca e por causa do calor. A importância do calor ou do frio. Foi aqui que comecei, aí outro relato, né? Cada uma dessas bolinhas é um relato diferente. Foi aqui que comecei a sentir os sintomas de hipertermia. Aquele outro era hipotermia, esse aqui é hipertermia. Estava com muito calor, suando em bicas, e como a umidade estava alta, a umidade do ar, né? O suor não conseguia resfriar no meu corpo. Quando comecei a ficar tonto, percebi que era o índio. Aí esse desistiu, não dá, ele desistiu. Ele concluiu que não seria uma boa ideia insistir, tentar superar o limite a qualquer custo. Então, assim, a importância da temperatura para nós, humanos, em exercício ou mesmo não em exercício, ela é decorrência da maneira como o nosso organismo, digamos assim, usa o calor, ou interage com o calor. Pelo fato da gente ser um animal de sangue quente, se a gente diz a gente é um animal de sangue quente, significa que existem animais que não são de sangue quente. Né? Tem peixes que vivem no Ártico e a temperatura deles é 2 graus durante toda a vida, 2 graus positivo, ou 4 graus positivo. Eles estão lá nadando numa temperatura de 4 graus, o intestino dele está a 4 graus, o coração dele está a 4 graus Celsius. E a vida inteira dele vai ser assim. Aí tem lagartos que vivem no deserto, de
dia a temperatura dele vai a 50 graus, de noite a temperatura vai a 10 graus, e é assim que ele vive. Mas a evolução fez com que nós tivéssemos a temperatura interna controlada e constante. No caso, a nossa temperatura é 37 graus, né, interna, aqui, por uma questão evolutiva que envolve reações químicas mais rápidas. O aumento da temperatura significa um aumento da velocidade das reações químicas. O nosso metabolismo é baseado em reações químicas e o nosso comportamento é baseado no nosso metabolismo. Então, a gente tem condições de ter um nível de atividade constante, mesmo no frio, mesmo no calor, dentro de certos limites, né? Mesmo à noite. Isso, pela forma como o ser humano se comporta, no primata, que vivia na savana, onde essas adaptações evolutivas se desenvolveram, né? Então a gente tem essa temperatura controlada, o que tem um preço, que é o consumo constante de energia. Alguns animais, eles se alimentam de frutas, aí numa determinada estação do ano não tem fruta, aí ele hiberna, ele se desliga, ele vai para uma toquinha lá, o metabolismo dele cai para 5% do valor normal e ele passa 5 meses gastando uma quantidade de calorias que ele gastaria em uma semana. Depois acaba o verão, ele se liga de novo e segue a vida dele. A gente não consegue fazer isso. Se a gente tiver numa prova, frio, muito frio, começar a gastar energia por causa do frio, a gente não tem a opção de se esfriar e para perder menos calor, né, por causa de diminuir a diferença de temperatura. A gente vai gastar toda a energia, vai ficar com fome, hipoxemia, hipotermia, morrer. Morrer, né? Se nada for feito. Quando se fala então, porque o calor, porque a temperatura, hoje o dia está calor. Não dá, né? Hoje o dia está quente. O calor é a coisa, né? A temperatura é uma propriedade dos corpos que mede o valor da coisa. Se a gente fosse comparar, por exemplo, o calor com a pressão do ar, então eu posso dizer que a temperatura é quanto o ar tem dentro do recipiente. Um pneu, se é bem cheio, ele tem um potencial grande de energia pneumática, né? Então ele está a uma alta temperatura, uma alta energia, né? Uma pilha bem carregada, ela contém bastante energia, então digamos a temperatura elétrica, né, é alta. Uma garrafa térmica cheia de água quente, ela tem muito calor armazenado, ela está quente. Se ela perder esse calor, ela vai ficar fria. Então o calor é uma forma de energia que pode ser fornecida, né? Se eu paro na frente de uma lareira, a queima da lenha envia calor para o meu corpo, o calor entra no meu corpo e a minha temperatura sobe. Pode ser transferida, eu posso pegar uma bebida quente e tomar ela e aquele líquido vai entrar no meu corpo e vai transferir o calor para o meu, ou eu também posso mesmo entrar dentro da água e transferir o meu calor para a água. O calor ele não é criado, né? A gente fala produção de energia, mas não é uma verdadeira produção de energia. A energia foi transferida de uma forma em outra, ela passou de um lugar para outro. Eu só tenho como tirar calor de mim se eu enviar ele para fora ou fizer alguma reação química que faça o calor sumir. No nosso corpo não existe isso, não. Ele é uma forma de energia mecânica, o que contraria uma noção que se tem assim, até da termodinâmica, da engenharia, assim, né? Já estou entrando em termos pouco técnicos, mas logo eu vou falar de outras coisas. Eu não tenho como transformar calor em energia mecânica diretamente, né? Isso é um princípio da termodinâmica. Então, como é que eu estou falando que o calor é uma energia mecânica? É no nível das moléculas. As moléculas se agitam. Era para essa molécula aqui, né? Seria alguma moléculazinha que estaria no nosso corpo. São os átomos combinados uns com os outros. Do lado daquela teria outra, e aquilo forma a substância do nosso corpo. E na imagem ela fica tremendo, assim, fica se agitando, né? Como se fossem abelhinhas. Vamos imaginar umas abelhinhas dentro de uma colmeia, que elas estão todas pousadas, batendo as asinhas, assim, agitadinhas. Isso seria o estado sólido da matéria. No momento que elas começam a se agitar tanto, elas vão caminhando assim, umas às outras, então elas já vão mudando de forma, e isso seria o estado líquido. E o estado gasoso é quando elas saem voando mesmo, e as moléculas estão livres, estão se chocando umas nas outras. Os estados da matéria dependem dessa energia.
a coisa não está no estado gasoso porque ela está voando simplesmente, é porque ela tem uma energia alta e é por isso que ela está voando e é por isso que ela é um gás, né? Se eu tenho um cubo de água congelado, um gelo, ele não é gelo e portanto ele está frio, ele só é gelo porque está frio, e ele só está frio porque as moléculas estão se movendo em baixa velocidade. É isso que causa o calor. Até mesmo o calor radiante, né, o calor do Sol. Não tem conexão material entre a Terra e o Sol. O Sol emite uma radiação, mas essa radiação não é calor. Ela se transforma em calor, é uma forma de energia, né, se transforma em calor quando bate na pele. Aí minha pele começa a se agitar, as moléculas da pele começam a se agitar e vão agitando umas às outras, e aí agitam as moléculas do sangue, do sangue, né, e aí o calor vai se espalhando, ele é transmitido. Então aqui a gente tem um organismo humano, num ambiente terrestre, assim, normal, né, no nosso dia a dia, e a gente tem várias formas de ganhar e perder calor. Do lado esquerdo eu listei as formas que aumentam a nossa temperatura, quer dizer, os fenômenos que aumentam a nossa temperatura, e do lado direito os fenômenos que diminuem a nossa temperatura. A entrada de calor no corpo, ali a gente tem vários, eu vou tentar mostrar com o mouse, ali aparece, né? Tem aqui a radiação direta do Sol. O Sol envia o seu raio e ele, antes que ele atinja qualquer outra substância, ele reatinge. E aí eu vou esquentar com a luz direta do Sol. Aí eu tenho a luz solar difusa. Um dia que nem hoje está nublado, né? A gente não vê o Sol, mas está quente, está muito quente na rua, não tem nem sombra para a gente se esconder aqui. Não tem sol, não tem sombra. Porque as nuvens recebem o calor do Sol e emitem esse calor de volta para nós em várias direções. O chão, ó, cadê? Aqui embaixo. O Sol bate no chão e o chão reflete esse Sol para nós. Ou então o chão se aquece e esse aquecimento faz com que o chão emita a radiação, não a radiação direta do Sol refletida como um espelho, mas ele esquenta e ele esquentando reflete a luz de volta. Temos aqui a produção interna de calor. Essa é muito importante. Por que é muito importante? Em especial falando em audaces. A gente aqui sentadinho, vocês aí que estão sentadinhos, estão com um nível de produção de energia constante, né? O organismo não desliga, o funcionamento das células produz calor. Algumas reações produzem calor por acaso, assim, porque elas são ineficientes, né? Não tem uma eficiência 100%. Outras são porque elas são projetadas para produzir calor, né? Tem no organismo reações químicas que servem para produzir calor. Pedalando, a gente produz 10 vezes mais calor do que isso, 15 vezes mais calor, 20 vezes mais calor do que a gente produz agora. Então, isso é uma diferença grande, né? Imagina se eu tenho um aquecedorzinho ali, ele está funcionando legal, assim, claro, hoje está muito frio, e eu tenho como fazer ele ficar 20 vezes mais forte. É como se eu tivesse transformado um aquecedor em 20, ou em 15, ou em 10, assim, é um ganho muito grande, né? E essa é a diferença que a gente tem ao produzir energia pedalando, ou ao produzir energia trabalhando, né? Tem aqui algumas formas de troca de calor também, condução, evaporação. Eu vou falar isso mais adiante quando falar da parte de pedalar. Transpiração aqui é uma forma de perda. Opa, acho que eu cliquei. Vou falar aqui. E aí temos aqui a saída de calor do corpo, pela pele principalmente, e pela respiração. Pela respiração ela é mais ou menos constante, né? Pela pele a gente tem grandes mudanças de... Se a pele está quente, a diferença de temperatura da pele para o ambiente é grande, o calor vai sair do corpo. Se a pele não está tão quente, ela vai sair em menos temperatura. Vou falar sobre isso. Alguma pergunta, alguma observação? Não, eu vou até o fim, depois a gente pode... Não são muitos slides. Então, assim, o nosso corpo, como eu falei antes, com respeito ao calor, a temperatura, como a gente precisa de uma temperatura bem rigidamente controlada, bem constante assim, para funcionar bem, né? Se a nossa temperatura interna baixar para 35 graus, fica doente, tem que ir para o hospital. Se ela subir para 40 graus, fica doente, tem que ir para o hospital. Ou seja, a nossa temperatura interna não pode variar mais de 2, 3 graus para cima ou para baixo, porque a pessoa quase morre.
Em compensação, a nossa pele muda. A temperatura no inverno, vai apertar a mão da pessoa que veio da rua, ela parece estar apertando um cadáver, né? Gelado. 5 graus. E no verão é o contrário, né? Tu tá ali, chega uma pessoa da rua assim, nossa, isso está quente, assim, nossa, a gente dá um abraço e sai daqui, calor, horrível. Então, existe essa frase que eu escrevi que é o seguinte: o aparelho termorregulador humano é um sofisticado sistema de controle que funciona permanentemente, mantendo a temperatura interna rigidamente controlada no valor de 37 graus Celsius. Então, decompondo aqui, o aparelho termorregulador humano. Bom, muito bem, a gente aprende no colégio que a gente tem um aparelho digestivo, né? A gente tem um aparelho respiratório, a gente tem um aparelho circulatório, a gente tem um sistema nervoso, a gente tem um aparelho urinário, a gente tem um aparelho termorregulador, que é menos famoso, digamos assim, mas ele tem componentes bem conhecidos que funcionam de uma forma até mais regular, assim, mais determinística, né, mecânica, do que alguns outros aparelhos que mudam muito de uma pessoa para outra. Esse aparelho é um sofisticado sistema de controle. Ele é sofisticado porque ele é sutil, porque ele tem relações intrincadas entre os seus componentes. E ele é um sistema de controle porque ele mede uma característica do nosso corpo, que é a temperatura, e ele intervém em atuadores, né, em órgãos, outros órgãos do sistema regulador, que vão modificar aquele valor que ele está medindo e fazer com que esse valor volte ao normal. Essa é a utilidade do sistema de controle. Eu tenho um termostato do ar-condicionado. Se o ar-condicionado deixar a sala muito gelada, ele está 17 graus. Se a temperatura cair para 15, ele tem um termômetro lá dentro que vai dizer: não, está frio demais, vou desligar. Aí ele continua soprando vento quente, por exemplo, ou não tão frio. Aí ele vê que a temperatura da sala voltou ao normal, então ele liga de novo. A geladeira, ela mantém a temperatura constante. O piloto automático mantém a velocidade constante, ele fica medindo a temperatura e controlando a temperatura. Então a gente tem um aparelho que é um sofisticado sistema de controle. Ele é um sistema de controle que funciona permanentemente. Esse aparelho termorregulador não funciona só quando o cara está passando muito frio, nem só quando o cara está morrendo de calor. Se a pessoa está dormindo confortavelmente no ambiente mais neutro do mundo, lá está o aparelho regulador mantendo a entrada e a saída de calor constantes. Se a temperatura começa a esquentar um pouquinho, ele vai fazer os vasos da pele dilatarem um pouquinho, a pessoa vai perder um pouquinho mais de calor, a temperatura vai se manter constante. Se a pessoa começar de noite a ficar com um pouquinho de frio, ele vai contrair os vasos da pele, a pessoa vai aumentar a produção interna de calor e a temperatura vai se manter constante para que a pessoa continue produzindo e perdendo sempre a mesma quantidade de calor. Ao longo da nossa vida inteira, 80 anos de existência, 100% do calor que entrou é igual a 100% do calor que saiu, ou vice-versa. Não tem um saldo, né? Ele vai acabar entrando ou saindo. Isso aqui é um modelo térmico bem rústico, assim, né, rudimentar do organismo humano. Só mostrei as partes que são termicamente importantes. Porque o nosso organismo, nesse sentido, é como se fosse uma garrafa térmica, ele armazena aquele calorzinho que ele precisa para funcionar, né? Joga fora o resto. Mas ele não é bem uma garrafa térmica, ele é mais como uma geladeira, assim, uma geladeira com ar-condicionado. A geladeira, na verdade, é um ar-condicionado, né? Ela própria. Então, no sentido de controle de temperatura, é um sistema de controle, a parte do controle está no cérebro. Lá dentro do cérebro, e somente lá, existe um órgão, que é o hipotálamo, onde tem o termostato e o termômetro. É uma partezinha minúscula, assim, provavelmente menor do que meio grão de arroz. E ali estão todos os neurônios que recebem a informação da temperatura do corpo, se a pele está fria e a parte de dentro está quente, então ele está perdendo calor, então ele faz os cálculos, assim, que é o computador da coisa, e compara com a temperatura que deveria estar. Eu estou com uma temperatura abaixo de 27 e estou perdendo calor. Perigo, vamos fazer alguma coisa para
aumentar o calor, o cara começa a tremer de frio, né? Ou então assim, eu estou ganhando calor e minha temperatura está acima do que deveria estar. Alarme total, né? Suor, escorre. Assim. Tanto que se a gente pega e aumenta artificialmente, isso foi testado já em animais cobaias, beagles, não é beagle não. Se tu aumentar a temperatura do 1/10 de grau, assim, enfiar uma agulha, digamos, no cérebro, lá nesse lugarzinho que eu falei, e aumentar 1/10 de grau, imediatamente começa a suar, mesmo que o cara esteja num ambiente frio, né? Isso é a máquina humana, né? Começa a suar mesmo. Normalmente não tem como tu mudar a temperatura lá de dentro de uma hora para outra, né? Ela vai mudar como resultado de uma exposição longa ao frio, né? Nós temos uma parte do organismo que é responsável pelo armazenamento de calor, que seria todo o corpo, né? Os órgãos, gordura, osso, a medula óssea, o próprio sangue. Então isso tem uma função de massa, né? Se eu pego, por exemplo, tiro uma lasanha do forno e boto em cima da mesa, daí a 20 minutos eu vou lá e eu corto e sai fumaça, porque aquela massa da lasanha, nesse caso massa mesmo, né? Guarda calor. Se eu pego uma batata quente, um ovo cozido, eu tenho que esperar um tempo, né? Senão o calor fica armazenado aqui dentro. Temos um órgão muito importante que também é responsável pela distribuição interna do calor, que é o sangue. Esse no ciclismo ele é muito importante pelo seguinte: a gente está pedalando. Os órgãos que produzem calor em imensa quantidade, digamos assim, 80% é o quadríceps, né? Essa musculatura aqui. Achar que eu puxar para cima, né? Não hoje. Aí o calor está sendo todo ele produzido ali, só que eu preciso que esse calor vá para o restante do corpo. Então vem o sangue arterial, passa pelo músculo, dá o oxigênio, pega as substâncias químicas e se esquenta, né? O sangue entra numa temperatura de 37, né? Sai numa temperatura de 40, 2 graus. E aí esse sangue venoso retorna e ele vai sendo redistribuído pelo organismo. Sem isso não haveria essa troca tão rápida de calor entre os órgãos. Temos um órgão importante aqui que eu não mencionei a função dele de isolamento, né? A gente pega um isolante térmico, né? Uma roupa assim, ela própria é um isolante, é uma camada de proteção, que a pele funciona assim, né? Quando eu pego assim essa camada de pele, a casquinha de fora é a epiderme, o que tem embaixo é a derme, né? Esse subcutâneo. Lá embaixo é que está o músculo. Então, no caso, isso aqui é 2 vezes a camada, né? Nessa região. É ali que está o isolamento térmico. Na pele a gente tem os vasos sanguíneos, que é onde o sangue tem a oportunidade de entrar em contato com o meio externo para trocar calor, ou não, ou a pele bloqueia e o sangue fica só lá por baixo e a pele fica fria e a gente não perde calor. E tem as glândulas sudoríparas, que são uma especialização que não são todos os animais que têm, são poucos, na verdade, que usam o suor como forma de controle de temperatura. Muitos têm o suor para odores, né? Nas axilas ou em poucas regiões do corpo, mas a gente é meio que uma exceção na natureza, assim, pela quantidade de suor que a gente é capaz de perder como resposta térmica. Então, isso aqui seria, por exemplo, um modelo, uma analogia com o nosso corpo, né? O nosso corpo é um tanque que tem calor dentro. O calor é esse líquido cor-de-rosa. Se a nossa temperatura sobe, é como se esse tanque fosse ficando mais cheio. Se esse tanque vai esvaziando, é como se a nossa temperatura estivesse caindo. O ideal é que ele fique sempre no mesmo nível. Só que essas duas torneiras, elas estão sempre ligadas, elas nunca desligam. O que eu tenho que fazer é garantir que quando está entrando pouco calor, esteja saindo pouco calor. Quando está entrando muito calor, esteja saindo muito calor. Senão, ou o tanque vai encher, eu vou ficar superaquecido, ou o tanque vai esvaziar e eu vou ficar com frio. Aqui tem um exemplo da parte da pele, que mostra que a gente tem, ao longo de toda a pele, vasos sanguíneos que correm aqui pela parte de baixo. Ó. Eles estão longe do ar, né? Longe do meio externo. Eles correm lá mais perto da gordura. E a gente tem uma outra camada de vasos sanguíneos que corre bem perto da superfície.
fininhos, assim, invisíveis, né? Milhares de quilômetros de vasos microscópicos. E esses vasos que vão daqui para lá, é ali que atua o sistema nervoso, essa parte termorreguladora, abrindo e fechando, né? Eu tenho aqui nesse modelo uma torneira aqui, ó. Pode ver que lá do computadorzinho, cadê o mouse? Lá do computadorzinho, que é o cérebro, sai um fiozinho azul e vem para essa torneirinha aqui. Aqui é o meu sangue circulando. Quando for conveniente, esse sangue vai circular só por dentro do corpo. O calor vai ficar dentro do corpo. Quando for conveniente, eu vou levar ele mais para perto do meio externo, assim, para jogar um pouco desse calor fora. E aí, por isso que eu digo assim, a temperatura interna ela é rigidamente controlada, ela é sempre a mesma, 37 graus, com pequeníssimas variações. Mas a temperatura externa varia muito, varia, né? No inverno a pele fica muito fria, no verão a pele fica muito quente, mas ela não varia ao acaso, ela varia porque ela é feita variável. O organismo, o cérebro controla. Agora tu vai ficar quente, eu quero que mande calor para fora. Agora que está frio, eu preciso economizar calor, temperatura, né? Guardar calor. Então, pelezinha, tu lacra aí para não perder. O nosso sistema termorregulador opera em algumas faixas bem características, que são a neutralidade, né? O conforto térmico. Aqui agora, esse tipo de coisa que a gente está fazendo, sentadinho no auditório, tempo parece, se espera que a gente esteja com condições de conforto térmico, que a gente está fazendo uma atividade intelectual, que não pode estar sendo assediado, né, teu psicológico, assim, te distraindo das coisas. Imagina que tu vai fazer vestibular no verão, numa sala sem ar-condicionado, toda fechada, suave, pingar suor na prova, você não vai conseguir fazer direito. Ou então, se for fazer um vestibular no inverno, né, com um frio, cão, todo encapotado, ali, com os dedos duros, não consegue nem segurar a caneta, não vai conseguir fazer a prova direito. Porque essas seriam situações de desconforto térmico. O ambiente termoneutro é quando o organismo funciona psicologicamente, sem se dar conta, sem prestar atenção na temperatura. Estou ocupando a minha mente com outras coisas. E do ponto de vista fisiológico, o gasto de energia para manter a temperatura é mínimo, é nenhum, né? Aqui, inclusive, esse aqui é uma ilustração ainda mais mirabolante, assim. O cara está ali trabalhando em casa com os pezinhos na areia da praia, ali, ó. É uma caixa de areia, o cara está de pé descalço, com o pé na areia. Exatamente para que ele esteja em uma situação de máximo conforto térmico. Quando a gente fala em desconforto térmico pelo calor, né, eu escolhi de propósito imagens que não são de atividade física, que a gente passa desconforto térmico de rotina, né? No Rio Grande do Sul a gente tem bastante variação térmica. Essas cenas ali, do cara, né, com a roupa grudando, a expressão de desagrado, o outro está ali todo cansado, o outro está com o ventilador na cara dele, mesmo assim. A gente tem esse segundo nível de funcionamento do sistema termorregulador, que é do desconforto, ou seja, psicologicamente a gente tem uma percepção de temperatura inadequada, né? Essa percepção ela é instintiva, né? A gente, quando submetido a algumas situações de calor, tem uma percepção de que aquilo ali está inadequado, para que apareça o desejo de mudar a situação. O cara está ali, vou ligar esse ventilador, vou ligar esse ar-condicionado, estou aqui no sol, está tendo sol, vou fechar essa janela, vou fazer alguma coisa, né? Evolutivamente, né, como a gente não tem como saber quanto calor está entrando e quanto está saindo, a defesa é essa. Mas essa temperatura está horrível, vou fazer alguma coisa, vou tirar a roupa, vou tomar um banho gelado, né, ligar o ventilador, ligar o ar-condicionado, vou abrir o guarda-sol, vou fazer alguma coisa. Esse cara aqui, ele não está preocupado porque ele está numa situação de ambiente termoneutro. Esse aqui, ele já começou a se preocupar porque ele tem uma sensação angustiante causada pelo aparelho termorregulador, que cria uma percepção de temperatura inadequada, né? A gente deve, digamos assim, tentar ouvir, né? Está pedalando ali assim, isso aqui está horrível, né? Então
pode ter certeza que o organismo já começou a sofrer. Isso vai cobrar um preço em algum momento. Ah, mas são só 100 km. Ah, então coloca a ficha, só 100 km. Agora, pô, eu vou ter que pedalar 2 dias inteiros. Ah, então, eu acho que nesse ritmo tu vai, né, suando, em merda de vida ali, o cara não vai longe, né? Não vai longe. E aí o cara começa a ter o desejo por coisas refrescantes. É o vento, é a sombra, água gelada, sorvete, ar-condicionado, piscina. No hotel lá tem piscina, né? Vontade de usar menos roupas e vontade de sair daqui, né? Aqui tá ruim, vou sair daqui. Essa é a natureza da defesa instintiva manipular. Aí também ambientes de escritório, ambientes de trabalho, uma situação relativamente comum, que afinal, por que a gente vai instalar um aquecimento no ambiente, né? Se são só 3 vezes por ano. O que acontece? No ambiente frio, a pessoa tem desconforto térmico pelo frio. A mão fica gelada, o pé fica gelado, o nariz fica gelado. Porque o cérebro mandou, fecha tudo, né? Mãozinha, esfria, porque senão você vai ficar perdendo calor de graça e vai complicar a coisa. Vontade de chegar perto de coisas quentes, né? Tu tá caminhando assim, tu passa perto de uma coisinha quente, assim, uma estufa ligada, opa, vou ficar aqui. Tu tá passando ali uma fogueirinha, né? Assim, no PC, no panorama lá tem um foguinho lá, né? Eles nem ligam mais. Quando chove, eu proíbo ligar. Senão todo mundo fica ali. O cara chega ali, né? Tá ali na madrugada, né? Quem conhece o panorama aqui, o PC Panorama, poucas pessoas conhecem. É um pesque pague que fica na beira de estrada, onde as pessoas nas provas de 300 e outros, elas vão lá de madrugada, chegam lá ali 1h da manhã, 2h da manhã, no inverno, assim. Aí tu tá então numa situação já que saindo do desconforto passa para ameaça térmica. Pode chegar perto de uma fonte de calor e aí o teu inconsciente, tua emoção vai dizer, aqui tu tem que ficar, não sai mais daqui. Ah, mas eu queria. Não. Porque assim, uma coisa é o córtex pré-frontal, que é uma estrutura super avançada, né? Evolutivamente falando, assim, tem 40 mil anos, nem isso. Dizendo assim, não, eu sou uma pessoa disciplinada, meu superego, autodeterminado, vai fazer com que eu complete essa prova, blá, 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 blá. Outra coisa é o hipotálamo, não sei quantos milhões de anos dizendo, não faça isso, não é uma boa ideia. Claro que se a gente realmente quiser, a gente vai sair do fogo e vai embora. Mas, num nível de desconforto, nós estamos falando ainda do desconforto. Depois eu vou chegar na ameaça térmica, que tem uma diferença do desconforto para ameaça. Então, no desconforto pelo frio, a pessoa fica gelada, começa a ficar gelada, começa a sentir saudade de calor, fica com vontade de botar mais roupa. A ideia de botar mais roupa é agradável. Esse verão eu usei bastante uma piadinha assim, quando as pessoas chegavam na minha casa morrendo de fome, ei, meu, quer um casaquinho de lã, uma jaquetinha de nylon? Ah, que bonito! Né? Chega um poncho de lã assim, aí, meu, no verão, em janeiro, quer te cobrir um pouquinho, pau, cara. A reação instintiva é não. Já no frio, não, dá isso aqui. Tu olha pra roupa, tu já calor. Intolerância ao vento. Isso aí é uma coisa que nos ambientes com ar-condicionado, como este aqui, os arquitetos se ocupam muito disso, vento. Eu quero uma temperatura X com velocidade máxima de vento de tantos metros por segundo, porque se eu tiver uma velocidade maior do que essa, eu vou ter muita gente reclamando do frio. Quando a pessoa está um pouquinho entrando no desconforto dela, qualquer ventinho ela já, a não ser que seja um vento quente, claro. Temos uma situação que não saiu o título aqui, saiu com a animação: calor extremo. Calor extremo, eu não tenho como usar um exemplo de ambiente de trabalho, né? Poderia, né, usar na padaria, eu trabalho em padaria, não me dei conta, poderia usar na padaria.
Mas em geral, na padaria seria um desconforto térmico, né? Bom, enfim, tem razão. Padaria, fábrica de papel, tem que ter uma temperatura, o processo industrial requer uma temperatura alta. Forjaria, caldeiraria, né, siderúrgica, enfim. E essa é uma situação que a medicina do trabalho tem grandes conhecimentos. Ela tem que trabalhar em turno, o cara só pode trabalhar X horas, e ele é obrigado a sair, ele é obrigado a ir para uma salinha com ar-condicionado, deitar, tomar um banho. Tem alguns ambientes de trabalho que é, mas eu não quero, não interessa, tem que fazer. Aí o calor extremo é aquele negócio do relato, eu não aguentava mais, estava ficando tonto, eu vi que era hora de parar, eu desmaiei. Aí temos ali um exemplo de uma situação que a gente também vive na bicicleta, que é o cara tá ali em pleno sol a pino, ali não está mais a pino porque a sombra dele está mais longa, né? Mas imagina assim, meio-dia, chegando no postaço lá, de volta, ou chegando no panorama lá, subindo loma, no meio do campo, sem nenhuma árvorezinha, nada de vento, o asfalto radiando ondas de calor horrível, suando assim loucamente, e tu encosta na pele, tá quente, embaixo do chuveiro, toma banho, bota aqui, tu lava esse sovaco, fervendo, tá refrescante, beleza, aí tu vai pro outro, fervendo, aí quando tu volta, esse aqui já tá fervendo de novo, a temperatura interna tá maior que 37 graus, né? Mas não era rigidamente controlada, sim, o aparelho termorregulador está funcionando no máximo, mas não quer dizer que ele vai conseguir compensar. Por isso que é calor extremo, uma situação de ameaça térmica. Ela vai além daquilo que o sistema termorregulador consegue dar. No desconforto, tu tem aquele negócio que está funcionando a milhão, né? E está te dizendo, cara, eu acho que está um pouquinho demais, de repente tu vai para um lugar mais frio aí, mas tu pode continuar se tu quiser. Então, aí, no nível de desconforto, tanto com o frio quanto com o calor, é uma opção da pessoa, digamos assim, continuar ou não, né? Por isso que se diz que é psicológico, o frio é psicológico. O desconforto térmico é psicológico, basicamente. O mecanismo de funcionamento dele é psicológico. Mas a ameaça térmica já é uma coisa física mesmo, não é nem mais fisiológica. Se tu continuar naquela situação indefinidamente, tu vai ter uma hipertermia se for calor, ou tu vai ter uma hipotermia se for frio, né? Mas logo vai amanhecer. Bom, aí sim, aí tu tem que ver assim, se tu vai conseguir vencer aquela barreira de frio até amanhecer, ou aquela barreira de calor até o sol começar a baixar, e a temperatura ligar um pouco, né? E temos aqui o frio extremo. Aí é fácil achar fotos do Audax, né? O elemento ali, que eu não sei quem é, foi provavelmente flagrado dormindo na sarjeta, literalmente, enrolado na manta. Sorte dele que ele tinha, obrigaram ele a levar uma manta, ele tinha a tal da manta lá. Graças a Deus tem uma manta, porque se não tivesse, estava fugindo. Ia, sei lá o que aconteceu. Sabe que a gente foi viajar, pegou uma situação dessa e me ligou agradecendo por eu ter obrigado a comprar. Não. Porque assim, nós estamos aqui agora, né? Vamos voltar alguns slides. Voltar todos, né? Esse cara aqui está morrendo de calor pedalando. Se nós estivéssemos no inverno e eu dissesse, imagina uma situação que o cara está com calor, estou morrendo de frio, não lembro como é que é isso. No verão agora, estou com saudade do inverno, bem podia ser inverno. Aí chega no inverno mesmo, o cara está ali batendo o queixo, com 50 roupas e mesmo assim não consegue. Aí o cara, estou com saudade do verão, né? Porque daí tu diz assim, não esqueçam de levar tal coisa, mas o cara está lendo aquilo lá, numa situação de conforto térmico, assim, nem lembra mais como é que é. Mas, né, por isso que é bom sofrer às vezes, porque daí tu, não, eu sei do que estavam falando. Eu sei como é que é esse negócio de madrugada, no meio lá das plantações de arroz, lá, aquela neblinazinha assim, penetrando, é o osso, assim, né, o frio. Os caras aqui pedalando, não enxerga nem o olho mais, né, o cara tá com a manta aqui assim, cara. E aqui uma situação bem comum também, que é o frio causado não pela temperatura do ar, mas porque a pessoa está molhada, né? No inverno, a pessoa está molhada, molhou a roupa, molhou o corpo, aí se ferrou-se, né? Nunca mais vai se esquentar. Então, eu já falei desses estágios de conforto, desconforto e ameaça térmica. O que modifica de um para o outro?
no conforto, no desconforto, a gente tem uma situação em que o aparelho termorregulador quase não está trabalhando, que é o caso do conforto térmico, e uma outra em que ele está trabalhando bem ativamente, né? Como esse trabalho do aparelho termorregulador tem um custo metabólico, então a gente é informado na forma de sensação de desconforto de que a situação não está boa. É muito mais fácil, eu estou aqui parado no sol, suando que nem um louco, aqui do lado tem uma sombra, é muito mais fácil eu ir até a sombra. Eu estou no frio lá, muito mais fácil eu botar uma roupa, eu paro de gastar energia. É muito mais fácil o hamster lá está com frio, ele entra na toquinha dele, o carro na toquinha, entra na toquinha, né? Do que o organismo ter que ficar lutando sem parar por aquilo, vai acabar o estoque, né, de recursos. E tem uma situação de ameaça térmica, que aí já é uma questão de risco mesmo, aí não é mais psicológico, aí a pessoa está numa situação que requer providências imediatas, digamos, para que ela não acabe entrando numa situação de descompensação fisiológica. Tem mais umas figurinhas. Aqui tem, do jeito como foi desenhado, assim, dá a entender dois tipos diferentes de clima, dia. Em cima seria um dia quente e seco, né? O cara não está suando tanto assim. Nós temos esses raiozinhos vermelhos, ele está muito quente, né? Mas o suor dele evapora fácil. O que não quer dizer que o ar não esteja muito quente. A situação de baixo seria mais ou menos tipo hoje, assim, não está tão quente, mas está úmido. Então tu sua e lava o chão. Uma outra situação típica também é quem treina no rolo. Alguém aqui treina no rolo de bike, né? Quem treina no rolo, quem já treinou uma vez no rolo, sabe que se tu sentar de cueca no inverno em cima da bike, começar a pedalar com a janela aberta, em meia hora você não vai estar lavado. É muito calor, né? E é muito difícil eliminar essa quantidade de calor parado. O ciclista ainda tem vantagem nesse sentido, né? Porque ele faz o seu próprio vento. Está pedalando a 30 por hora. Se for um dia sem vento, tem um vento de 30 por hora, não é tão pouco, bastante vento. Um cara com remador já não tem isso aí. O cara está remando ali, a velocidade dele é menor proporcionalmente ao esforço. O cara que corre é pior ainda, ele se esquenta mesmo. Ele se esquenta muito. Então a gente tem situações que são relevantes para o Audax, em que eu tenho um custo metabólico alto, e isso vai ter consequências numa prova longa, né? A própria moral do Audax, a ideia do Audax é a longa distância, né? O 200, para muita gente que ainda não entrou no meio, assim, digamos, é uma distância longa demais, né? Quando eu era criança, assim, adolescente, 200 km. Eu digo criança, né? Mas quando eu era jovem, assim, antes de ter o primeiro Audax, eram poucas pessoas que tinham feito 200 km. Tu olhava pro cara assim, um dia eu fui até a praia e voltei 200 km, ou 200 e poucos minutos. Cara, é um Deus, né? 200 km um dia, assim. E depois tu vai relativizando, vai vendo que, dependendo de como a coisa for feita, é viável. Só que o 200 é a primeira prova da série, né? Idealmente o cara vai fazer ali, 400, vai fazer talvez com 600, 300 já não é tão absurdo. Depois que o cara fez o primeiro 200, o 300 já fica fácil, porque o acúmulo de destruição corporal não é proporcional, né? Ele não vai aumentando proporcionalmente a distância. Tu chega num ponto em que tu consegue manter aquilo por um período relativamente longo, sem dormir, comendo sempre aquele mesmo tipo de porcaria, né? Ficando aquele mesmo tempinho paradinho ali, sem conseguir caminhar direito, se desce tudo duro da bicicleta, assim, né, mancando, assim, quem é voluntário no PC vê aquele carinho, assim, né, acabadinho ali. Só que assim, se eu permitir que o custo metabólico do ambiente quente vá me corroendo, aí vai ter uma distância limite, assim, eu não vou ter como ir além daquela distância por causa do calor. E o frio é a mesma coisa, assim, um Audax 600 de noite na chuva, e
e eu vou perdendo calor, não vou poder perder aquilo, porque existe que nem gasolina no avião, né? Não vai voar para sempre. Principalmente se for lá em determinadas regiões do planeta, assim, sudeste da Ásia, né? Ele não pode ter ido para qualquer lugar, existe um limite. No caso do avião é calculado assim, X combustível, X autonomia, ele vai no máximo até lá. No caso do frio, eu tenho como interferir nisso. E no caso desses extremos de temperatura, eu não posso contar apenas com o meu aparelho termorregulador. Tem que tomar algumas providências para a pessoa se ajudar, né? A pessoa tem que... E por isso que eu acho que é importante a teoria das estratégias fisiológicas para o Audax, com comida, com hidratação, com calor, com sono, com cansaço, porque é um esforço além daquilo que uma pessoa faria normalmente, né? Então nós temos com o calor a primeira coisa, tipo perda de água. O cara vai suar ali 2 litros por hora, né, num dia muito quente, só 2 litros por hora, às vezes 3 litros por hora. Se o cara for muito bem treinado, quanto mais bem treinado o cara for, mais ele vai suar. A maior quantidade que ele tem de enviar líquido para fora por hora, né? Então, assim, num primeiro momento, essa desidratação não é tão importante. Se o cara perdeu ali 2% da massa do peso dele em líquido, ele vai manter um bom desempenho. Em algum momento ele vai repor aquilo, não precisa ser na hora. Ah, então eu vou tomar 5 litros d'água. Não adianta, vai começar a urinar aquela água ao invés de perder pelo suor, carregar peso em vão, para no banheiro. Né? Tu tem que manter um equilíbrio entre a quantidade de água que tu perde no suor e a quantidade de água que tu repõe e uma certa constância, né? Tem a questão da perda de sal, porque assim, a gente sua, o suor tem principalmente água e sal. Então a gente não perde apenas água, a gente perde também sal. Não adianta eu tomar um monte d'água, eu tenho que botar sal para dentro também. E essa perda de sal é o que provoca dificuldades no funcionamento de vários órgãos, como o músculo, sistema nervoso, sistema digestivo. No caso dos músculos, o cara começa a ter cãibra. No caso do sistema nervoso, o cara começa a ficar meio afetado, assim, né? Exausto.